Glória a Deus. Oportunidade maravilhosa. Amigas Vocês também. têm gente que lembra desses momentos. Indo, né, Ademar? Deuteronômio, né? Deuteronômio 10, 21. A gente deixa para uma pessoa. O legado é algo que você distribui. Sou grato por tudo que tenho. Vamos falar também. Bom dia aos irmãos que estão chegando. Daqui 2 minutinhos a gente dá início ao nosso estudo bíblico dessa manhã. E se você estiver aí com a sua Bíblia, abra ela aí já e deixa aberta em Isaías 43, para fazermos esta leitura e em seguida orarmos a Deus. E já partimos aqui para o nosso estudo de Daniel. Hoje nós vamos pensar em Daniel capítulo 3. 2 minutinhos a gente inicia, tá bom, queridos? Tenho vida, alegria em todo tempo. E eu tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, e eu, seu louvor estará continuamente, e eu, em meus lábios e também no coração, e eu, Jesus Cristo será sempre minha canção. Muito bem, queridos, 9h30 pontualmente, neste domingo, dia 7 de junho de 2020. Uma bela manhã de domingo, uma semana fresca, chuva, não é? E um solzinho aparecendo, pelo menos agora pela manhã, que eu pude abrir a janela. Um sol brilhante, é sempre assim a manhã de domingo. Os domingos são dias diferentes de verdade, porque não é qualquer dia, é o dia do Senhor, não é? E que bom que você está conosco nesta bendita manhã. E eu já quero aqui ler então Isaías 43, palavra do Senhor aqui do profeta, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas.
Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Versículo 8. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer... Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nosso Deus por mais esta manhã de domingo e por essa bela palavra de Deus falando que Ele é o nosso Deus, que Ele nos chamou, que Ele nos remiu, que Ele é o nosso Salvador e que não há outro Deus semelhante a este. Vamos orar? Nós te agradecemos, bendito Senhor, nesta manhã de domingo. Obrigado por este primeiro dia da semana. Bendito seja o Senhor. E que privilégio podermos, logo pela manhã, ouvir a palavra do Senhor. Sim, ouvir o Senhor falar conosco, porque o que lemos, sim, é a tua voz aos nossos corações. Traz, ó Deus, com este texto edificação, traz o desejo de lê-lo mais tarde, meditar e refletir nele. E ó bondoso Senhor, que o Senhor nesta hora possa iluminar as nossas mentes para compreendermos a tua palavra, aquilo, ó Espírito Santo, que estiver obscuro, o Senhor tem o poder de trazer, de clarear. Aquilo que porventura for difícil aos ouvidos, o Senhor tem o poder de tornar fácil de ser entendido. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Abençoe os meus irmãos, minhas irmãs, abençoe, Senhor, a igreja do Senhor, abençoe amigos que nos veem nesta manhã, abençoados sejam as famílias da nossa nação, Senhor. Pedimos que a tua boa mão esteja agora sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, os filhos. Derrama graça, derrama paz, derrama bênçãos, traz fortalecimento, traz encorajamento em nome de Jesus. Visita as crianças, Senhor, em nome do Senhor. Muitas não podendo, por conta deste isolamento, não estão nas igrejas. Que os pais tenham sabedoria para inculcar as escrituras na mente e no coração destes pequeninos, sejam eles abraçados agora pelo Senhor e o teu temor, ó Deus, permaneça sobre o coração de cada um deles. Pai amoroso, colocamos-nos em tuas mãos agora, nos consagramos ao Senhor para que este tempo seja edificante, sim, ao mesmo tempo seja exortativo, seja consolador, seja confortador, sim, ó Deus, seja da parte do Senhor para nós bênção em nome de Jesus. Guarda-nos nesta manhã e agora de nós mesmos e ajuda-nos a focarmos, ó Deus, na tua palavra. Esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz. Espírito de Deus, fala conosco, abre corações. Sim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E livra-nos de toda e qualquer irreverência ou falta de atenção neste momento. Que o teu bom Espírito, Senhor, nos pegue de tal maneira que a nossa alma, o nosso coração, de fato, esteja conectado ao Senhor, em nome de Jesus. E obrigado por nos lembrar nesta manhã que só o Senhor é Deus, que não há o que temer, porque o Senhor nos remiu, chamou-nos pelo nome, Pai, e nós pertencemos a Ti. Obrigado por nos lembrar nesta manhã que foi o Senhor quem veio em nossa direção, o Senhor que tomou a iniciativa de nos salvar. Obrigado, bendito e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos assim, louvando e exaltando o teu nome santo e precioso, em nome de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Quem sabe você pode abrir a sua Bíblia mais tarde aí, no momento de reflexão,
no profeta Isaías, capítulo 43. Eu convido então agora você a abrir no profeta Daniel, no capítulo de número 3. Semana passada nós falamos no capítulo 2, um reino de outra natureza. Na semana retrasada falamos no capítulo 1, o Deus que honra aqueles que não se contaminam. E hoje no capítulo de número 3, o tema aqui do capítulo é aquela narrativa em que Deus livra os 3 amigos de Daniel da fornalha de fogo ardente. Então diz assim, Daniel capítulo de número 3. Acompanhe comigo a leitura e paciência pela quantidade de versículos, tá bom? Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, mais ou menos 27 metros de altura e 2,70 de largura. Não significa que a estátua tinha toda essa altura, mas a ideia é de que ela deva ter sido colocada em cima de algum, como se fosse um pedestal, e toda a altura chegava a 27 metros. Muito bem. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Estavam de pé. Versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu vou reler essa resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Até aqui, então, o capítulo de número 3 do profeta Daniel. Um breve esclarecimento aqui: Nabucodonosor, diante de todas essas palavras, ele não se converte. O texto fala que ele reconhece, baixa esse decreto, quando ele diz aqui o Deus Altíssimo, ele simplesmente está dizendo e entendendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego era um Deus maior do que os outros deuses. Ele não está dizendo que ele renuncia aos deuses, ele está apenas falando que existe um Deus que é maior do que todos os deuses. Então ele não acredita, não significa que ele está acreditando piamente e agora somente no Deus de Israel. Ele continua com a sua idolatria. Muito bem, queridos. No capítulo 1, então, nós vimos o Deus que honra aqueles que não se contaminam, a questão dos Daniel e seus 3 amigos não comerem da comida dos manjares do rei. No capítulo 2, foi semana passada, nós falamos de um reino de outra natureza. Daniel interpretou falou qual foi o sonho e também interpretou o sonho de modo milagroso, ou seja, Deus revelou isso para ele e mostrou que viria um reino diferente de todos os reinos que existiriam e falamos a respeito do reino de Deus. Nós temos tratado aqui no livro de Daniel, o nosso tema geral é o amor a Deus no mundo. Amor a Deus no mundo. E hoje, terceiro estudo de hoje, nós vamos pensar no tema vitória sobre o mundanismo. Esse é o nosso tema nessa manhã. Lembrando que mundanismo é tudo que se opõe em sua forma de pensar e em suas práticas aos valores bíblicos.
tudo que se opõe em sua forma de pensar e suas práticas aos valores cristãos. Pergunto para você, né? Quem é que nunca se sentiu pressionado a imitar as pessoas ao seu redor ou a imitar o que as pessoas ao seu redor estão fazendo? Quem é que nunca se sentiu pressionado a fazer o que todo mundo está fazendo ou que estava fazendo? E às vezes isso acontece sem sequer perceber, nós aderimos àquilo que está na moda, digamos assim. Nós compartilhamos alguns vídeos nas redes, nós compartilhamos histórias, nós compartilhamos imagens, e se você não faz isso, alguém te pergunta, você viu aquele vídeo assim, e você diz, não, eu não vi. A pessoa fala assim para você, como assim você não viu? Todo mundo está vendo. É mais ou menos alguma coisa assim. Nós somos levados também por algum tipo de pressão e às vezes assim, de modo inofensivo, nós somos levados a comprar as coisas que todo mundo está comprando, né? A mulher aquele corte da moda, os rapazes, os garotos aquele tênis da moda, o pessoal aí da internet aplicar aquele aplicativo instalar, né, um aplicativo completamente desnecessário no seu smartphone porque ficou popular e todo mundo quer ver. Então todo mundo está fazendo, por que eu vou ficar de fora? E quando algo aparentemente inofensivo desafia as nossas convicções cristãs? Aparentemente inofensivo, desafia e ainda afronta ao Deus a que servimos. Quando algo aparentemente inofensivo desafia e afronta a fé cristã. Nessas horas é necessário coragem para permanecer fiel e também arcar com as consequências da nossa integridade. É o que está acontecendo aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. E este é o constante desafio da igreja, quando eu digo igreja, do povo de Deus sobre a face da terra. Permanecer íntegro diante de Deus, ainda que soframos uma incansável pressão desse mundo que jaz no maligno, no mundo o qual nós estamos, porém não pertencemos a ele. No capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 12, que nós já lemos aqui, mais uma vez nós estamos diante aqui de uma situação desfavorável aos amigos de Daniel. Há uma situação aqui de ameaça e uma ameaça mortal. Mesmo Nabucodonosor, poderoso que era, que agiu de uma maneira cruel no capítulo anterior, faz agora uma exigência idólatra. Versículo de número 5, ele levanta essa estátua, e no versículo de número 5, no momento em que ouvirdes o som, e vai dizer os instrumentos, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E quem não cumprir esse decreto do rei, versículo de número 6, qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. No capítulo 2, aconteceu o seguinte, se vocês não revelar o sonho e não interpretar, eu vou despedaçar todos, disse Nabucodonosor. E aqui, quem não adorar a imagem, ele estava condenando a pessoa à morte, uma morte dolorida, né? Seria queimado vivo. Então Nabucodonosor reúne todas as autoridades do seu império, líderes, né, de todas as regiões do império da Babilônia, para exigir, numa grande solenidade, juramento solene a ele mesmo. Ele faz aqui uma grande solenidade, não um culto, mas um grande encontro aqui, versículo 2 e também versículo de número 3, tem até um coral, tem banda, tem cantores, tem toda aquela pompa para que todos aqueles que lá estivessem pudessem prestar um juramento de lealdade a ele. E algo muito sutil está presente aqui nessa exigência do rei Nabucodonosor. Ele não está obrigando os seus súditos a deixarem os seus deuses aqui com letra minúscula, mas porque a mentalidade, na cabeça de Nabucodonosor, não há nenhum problema em conciliar múltiplas lealdades religiosas. Presta atenção nisso.
contanto que o próprio imperador também fosse adorado como um deus. E isso reflete da parte do rei a mentalidade que ele tinha. Qual que era a mentalidade do rei Nabucodonosor? Era uma mentalidade politeísta. Que mentalidade é essa? Podemos adorar vários deuses. Não existe um só. Existem vários e nós podemos adorar todos eles. Esse é o espírito do tempo em que nós vivemos, irmãos. Esse é o espírito do mundo nesse sentido religioso. O espírito do nosso tempo também é um espírito politeísta. O espírito do nosso tempo, esse mundanismo, ele é secularista, ele é pluralista, ele é relativista. Todos esses ismos ou essas filosofias, esses istas, né? Espírito do nosso tempo. E o nosso tempo, o mundo, ele é politeísta. Presta atenção. Nós não somos, de modo geral, impedidos de adorar a Jesus na privacidade da nossa casa, do nosso lar, contanto que juremos lealdade pública aos deuses que a sociedade aclama. Ou seja, nós podemos ter qualquer religião, contanto que as práticas da nossa religião não sejam evidenciadas em público ou que contrariem o pensamento comum. O mundo é mais ou menos assim como o rei da Babilônia. Quando você faz o que ele quer, ele te honra. Interpretaram sonhos, falaram sonhos, ele honrou, colocou esses rapazes em posição de honra. Porém, quando você contraria o mundo, quando você contraria a sociedade, assim como Nabucodonosor, o mundo fica irado, o mundo se enfurece contra você, fica transtornado, fica com raiva de você. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer te matar. Porque é assim que o mundo quer eliminar aqueles que o contradizem. Então nós estamos aqui diante de um perigo bastante sutil. E esse é um dos aspectos mais, sendo redundante, mais perigosos do mundanismo. Qual aspecto que é? Aceitar padrões de vida semelhantes aos do mundo enquanto nós professamos ser cristãos, enquanto nós professamos a fé cristã. Não somos forçados a abandonar o cristianismo, pelo menos no nosso contexto brasileiro. Em muitos países, não somos forçados a abandonar, mas nos pressionam a aceitar práticas sutilmente contrárias ao cristianismo. Práticas que se opõem aos valores cristãos. E essa é uma estratégia bastante antiga, onde o inimigo prefere não aparecer, não se fazer notório. Você vai se recordar Gênesis capítulo 3, no episódio da queda, Satanás não reivindicou para ele adoração nem fidelidade. O que ele fez? Ele se deu por satisfeito em fazer com que os nossos pais, Adão e Eva, desviassem o foco. E aí o estrago foi desastroso. Desviaram o foco da obediência a Deus e aí o que veio foi a queda. Então, por quê? É mais fácil rejeitar a imoralidade óbvia. É mais fácil rejeitar o pecado evidente, aquilo que é óbvio, aquilo que é aparente. Por isso, os maiores perigos estão naquilo que não parece assustador. Estão naquilo que deixa os nossos olhos, digamos, que são agradáveis aos nossos olhos. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Gênesis 3, versículo de número 6. Porque de alguma forma, desobedecer a Deus pode estar associado, queridos, a algo agradável. Não algo desagradável, mas algo agradável aos nossos olhos. E nós poderíamos aqui pensar em algumas justificativas caso esses 3 rapazes tivessem se ajoelhado diante daquela imagem. Algumas justificativas. Primeiro, eles se ajoelharam porque eles não poderiam perder o emprego que eles tinham. Aquele emprego que eles tinham na corte da Babilônia era importantíssimo. Eles se ajoelharam porque apenas era um símbolo. Ajoelhar-se era um símbolo sem importância. Olha só, eles se ajoelharam, mas o coração deles não se ajoelhou. Eles continuaram fiéis a Deus. Apenas se ajoelharam. Olha, quem está mandando aqui é o rei, queridos. Então, sendo o rei, nós temos que obedecer, é uma autoridade, nós temos que ser submissos às autoridades. Outra justificativa, nós precisamos obedecer, sabe por quê? Porque as contas estão chegando, nós temos muitos boletos para pagar, e aliás, um deles, a esposa de um deles estava grávida, e na semana seguinte o bebê iria nascer.
Então eles tinham, justifica que eles se ajoelharem diante daquela estátua. Justificativas. Né? O meu patrão me chamou para ir num culto ecumênico e lá eu participei normalmente, mas o meu coração não estava naquele lugar. Irmãos, o texto informa para mim e para você que estes rapazes não adoravam os deuses do imperador, já era uma prática deles, não adoravam, nem prestaram, aqui neste contexto, reverência àquela estátua de Nabucodonosor. Capítulo 3, versículo 12 diz assim: há uns homens judeus que tu constituis sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Eles não aceitaram os padrões antideus. Eles não aceitaram esses padrões antibíblicos. Algo mais ou menos assim, você é uma pessoa que tem um cargo importante em alguma empresa ou em alguma instituição e você tem autoridade, mas você está debaixo de outras autoridades e eles pedem para você fazer algo contrário à sua fé. O que você vai fazer? Você vai fazer e depois se justificar ou você não vai fazer para dizer em quem você crê? Um outro exemplo aqui talvez pode ser bastante simples, de coisas sutis. Você é secretário ou secretária do presidente da empresa, toca o telefone, bom dia, você diz, bom dia, a pessoa, quero falar com o presidente da empresa, você diz, só um momento. Senhor presidente, fulano de tal quer falar com o senhor. O presidente diz para você assim, fala para ele que eu não estou. Aí volta, você é um empregado, você é um subordinado, você tem que obedecer, não é? Aí você diz, olha, ele não está no momento, o senhor quer deixar recado? O que você fez? Irmãos, você mentiu. Você mentiu. E mentir é contrário à vontade do Senhor. Quem mente é quem é filho do diabo. Então, independente da posição que você ocupa, antes você deve obediência a Deus, ao Senhor. Então, o que eu faço, pastor? Você diga que você não vai dizer isso. E aí, se ele me mandar embora? Bom, Sadraque, Mesaque e Abednego arriscaram a vida para obedecer a Deus, tá bom? A sutilidade do mundo quer nos amarrar, digamos assim, para que a gente desobedeça a Deus. O que tem dizer que ele não está? Não estou fazendo mal para ninguém, mas é um Deus a quem nós servimos, que está nos céus. E esse Deus nós devemos obediência. E Sadraque, Mesaque e Abednego não titubearam diante disto. Bem, então a integridade ela tem um custo. O cristianismo, para viver o cristianismo verdadeiro, há um custo, queridos. E é o que está acontecendo aqui. Havia uma pressão social, porque o que tudo indica que todos os súditos, todos os convidados se dobraram diante daquela estátua. Uma outra desculpa é mais ou menos assim, olha, todo mundo dobrou e poderia ser até uma imagem bonita, todos dobrados, todos ajoelhados, aquela imagem, né? Sei lá quantas pessoas, mas centenas de pessoas, e 3 lá de pé. Dá para ver um negócio esquisito, né? Como se ele dissesse, olha, todo mundo prostrou, por que a gente não vai? Nós vamos ser os esquisitões aqui? Esse tipo de cogitação não passava na cabeça desses rapazes. O fato é que os 3 amigos de Daniel foram denunciados pelos caldeus, já lemos aqui versículo de número 12, com certeza eles já estavam sendo observados, né? Então, foi apresentado ao rei um relatório do comportamento deles. Talvez essas pessoas que os denunciaram por inveja, simplesmente, né? Eles exerciam cargos de autoridade, de atividades importantes ali na Babilônia, e por certo alguém tinha inveja, por conta do prestígio que eles tinham. Então são três, digamos assim, acusações. Não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro. Então o texto faz questão de enfatizar nesse momento aqui o humor do rei Nabucodonosor. Diz que ele ficou irado e furioso. É assim que o diabo fica quando nós obedecemos a Deus.
quando nós não abrimos mão, quando a gente não arreda o pé, é irado e furioso que o inferno fica com a gente. Então eu prefiro o inferno, prefiro o diabo irado e furioso do que desobedecer ao meu Deus. Então, neste contexto aqui do capítulo 3, a fornalha foi ainda acesa com mais intensidade e é um componente aqui para intimidar estes jovens, para coagi-los e pressioná-los para que eles fizessem aquilo que Nabucodonosor queria que eles fizessem. Então, diante desse cenário intimidador e de pressão, o rei, furioso, mas bondoso também, dá uma grande oportunidade para que os rapazes pudessem se retratar. Olha o que diz o versículo 15. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, a ameaça vem junto, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. A banda vai tocar só para vocês, o coral vai cantar só para vocês, e eu estou pedindo para que vocês se prostrem. Se vocês não se prostrarem, a fornalha é o que aguarda vocês. Mas eles não se curvaram. E a ideia é, ou vocês se curvem, ou vocês serão jogados na fornalha para uma morte dolorosa, serão queimados vivos. Mas eles não cederam diante da ameaça. O que tinha se prostrar? Todo mundo fez. Versículo 16. Responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Ousados, eles não se prostraram. Versículo 17 e versículo 18. Queridos, há um limite da nossa lealdade e submissão às autoridades constituídas. Há um limite de nossa lealdade e submissão àqueles que exercem autoridade sobre as nossas vidas. Estes rapazes aqui, com certeza, eram bons funcionários. Com certeza, empregados leais. Talvez podemos chamá-los de servos, porque estavam cativos, eram cativos, foram levados cativos como escravos para a Babilônia, porém não serviam ao seu senhor à vista, eram leais, eram fiéis, estavam servindo de boa vontade, eram obedientes, mas agora a obediência ao rei, essa autoridade sobre a vida deles, colocava eles em desobediência em relação a Deus. O que eles preferiram fazer? Preferiram ser fiéis, foram leais à lei de Deus, porque a lei de Deus está acima de tudo. Com certeza eles se lembraram do primeiro mandamento, do segundo e do terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo de número 6. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não as adorarás. E a resposta ou a postura desses rapazes aqui revela um entendimento correto que eles tinham de Deus. Eles tinham conhecimento. Esse conhecimento não estava somente aqui, mas também estava aqui no coração. Havia convicção da parte deles no poder de Deus, o que essa convicção não significava que eles iriam sair vivos daquele lugar, mas eles tinham essa convicção. A frase aqui que nos chama a atenção é quando eles dizem assim, versículo de número 17, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Eles foram denunciados por conta dos seus usos e costumes, foram denunciados por causa da sua religião, por conta das suas convicções. Eles não adoravam os deuses locais, isso não era uma prática deles, e por isso eles não se prostraram e não se prostrariam diante daquela estátua. Na Babilônia, todo mundo se prostrava diante dos deuses. E esses jovens estavam no mundo, mas não faziam o que o mundo queria que eles fizessem. Eles não se prostraram. Ninguém mais teve coragem de uma desobediência ao rei tão notória. Esses rapazes tiveram. E alguém aqui, é só um parênteses. Onde que estava Daniel aqui? Levando-se em conta que esses rapazes foram denunciados por inveja, que o cargo era
cobiçado, levando-se em conta que Daniel estava numa posição quase que segundo depois do rei, eles tiveram receio de denunciar a Daniel. Daniel permaneceu do jeito que estava. Não se com certeza. Alguém pode dizer, ele estava viajando em outro lugar. Todos os líderes, os representantes ali, as autoridades foram chamadas. E por certo, né, tiveram receio de falar mal de Daniel para o rei, porque Daniel estava em alta conta também diante do rei. Mas esses 3 amigos aqui, eles não tiveram receio. Então, não somente eles, mas Daniel agiu da mesma maneira. E ninguém teve coragem, né, de desobedecer ao rei como esses 3 rapazes aqui fizeram. A atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego aumenta a fúria do rei e ele ordena que a fornalha seja aquecida ao máximo, 7 vezes mais. E você pode reparar que há uma ênfase aqui a partir do versículo 19, fornalha de fogo ardente, sobremodo acesa, fornalha de fogo ardente. Há uma ênfase, né, na intensidade do fogo ali para onde esses meninos seriam lançados. Então a fidelidade deles a Deus, a integridade teve um alto custo. Receberam aqui uma sentença de morte. Amarrados, indefesos, o que aconteceu? Foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Né? E o autor do livro, ele faz questão de evidenciar as condições extremas da fornalha, sobremodo ou sobremaneira acesa. E o relato, quem não conhece a história, imagine os leitores, os primeiros leitores, né? O relato é assustador e provoca para a gente, para aqueles que estavam lendo, uma reflexão. Qual? Até que ponto nos mantemos fiéis à fé que nós professamos? Até que ponto vale a pena permanecermos fiéis a Deus? Até que ponto? Eu creio que Jesus responde isso para mim e para você. Marcos 8, versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Irmãos, tem uma regra no reino dos céus que é diferente do mundo. Tem uma regra nesse reino que é de outra natureza do que no reino aqui da terra. A regra do reino dos céus é quem perde, ganha. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Nós lemos ainda em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. Muitos homens passaram por grandes sofrimentos e morreram por causa da fé em Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus tem o poder para livrar. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, se o nosso Deus quiser livrar-nos, ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei. Então Deus tem o poder para livrar, mas ele faz ou não faz? Ele faz ou não faz de acordo com a sua vontade, de acordo com o propósito que ele tem. Nós já conhecemos a história e sabemos que o propósito de Deus aqui era preservar a vida destes jovens e dar testemunho dele mesmo para todos estes povos reunidos aqui na Babilônia. Aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus, a Bíblia diz, será perseguidos ou padecerá perseguições. A vida no mundo, irmãos, é uma vida para passarmos por aflições. A vida no mundo vai trazer aflições sobre a igreja. Por que é assim? Bom, porque está escrito e essa é a vontade de Deus para o seu povo. Se não fosse vontade, quando Deus me salvou, ele já teria me recolhido. Mas ele permitiu que eu permanecesse aqui nessa Babilônia para dar testemunho da verdade dele. Alguém pode estar perguntando, talvez me perdoe aqui, os cristãos mais neófitos, mas será que Deus vai permitir esse tipo de coisa? Será que Deus vai permitir situações assim? Bom, ele permitiu aqui em Daniel capítulo 3 e não se iluda, não se engane. Deus permite situações terríveis contra o seu povo e pode levar muitos, mas o nome dele vai ser glorificado, porque ele é Deus e ele pode fazer isso. Terceiro e último momento aqui nós temos o livramento. Deus queria livrá-los, Deus não queria que eles morressem. No capítulo anterior, Deus se revela como aquele que graciosamente preserva o seu povo. Nós vimos isso no capítulo anterior, não permitiu que os seus jovens fossem mortos por conta daquele decreto do rei também.
Os detalhes aqui, a fornalha sobremaneira acesa, aquecida 7 vezes mais. Esses rapazes bem amarrados aqui, mostra pra gente que vai ter um desdobramento aqui interessante nessa narrativa. Uma das coisas aqui que alguém pode questionar, o fogo não era mentiroso, o fogo era real. Por quê? Porque matou os homens que o imperador mandou levar os 3 rapazes. O fogo era real porque queimou as amarras. Eles foram amarrados e depois, quando eles caíram, o fogo queimou e eles puderam livremente caminhar no meio da fornalha de fogo ardente. Os 3 homens, e aqui a ênfase importante, 3 homens, conseguem caminhar dentro da fornalha sem nenhum dano, diz o texto, e depois diz que eles saem do fogo ilesos. Versículo de número 27. O que nós temos aqui? Um milagre. O milagre foi testemunhado por muitos homens, por prefeitos, por governadores, por conselheiros do rei, homens que não temiam ao Senhor. E o que é interessante aqui também, nós nos lembramos do episódio de Elias com os profetas de Baal. Lá naquele episódio, Deus respondeu com fogo. E todos disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aqui Deus responde no fogo, no meio do fogo, para que depois reconhecessem Ele como o Deus Altíssimo. Embora não reconhecimento, melhor reconhecimento aqui por parte de Nabucodonosor, mas ele reconhece que Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, podia livrar. E aqui o que nos chama a atenção ainda mais é que 3 homens foram lançados, mas há um 4º homem na fornalha. Nós lemos no início de Isaías 43, esse episódio nos faz lembrar, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus promete estar conosco em meio às tribulações. Deus promete estar conosco na fornalha, aqui uma linguagem figurada, na fornalha da Babilônia. Deus promete estar conosco, irmãos, nesse mundo. Capítulo 3, versículo 25 diz assim: Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho dos deuses. Um 4º homem aqui. Os 3 jovens saem da história, digamos assim, perdem o protagonismo, e agora um 4º homem ganha o protagonismo. Um 4º homem aparece na história. O texto faz questão de enfatizar que era 3, mas agora diz que é 4. Quem é o 4º homem? De modo geral, o que os comentaristas entendem aqui, que é uma manifestação de Jesus Cristo pré-encarnado. Ou seja, essa pessoa da Trindade, o Filho de Deus, na sua manifestação corpórea aqui, antes de se fazer um de nós. Não era apenas um anjo, mas esse 4º homem, podemos dizer sim, era o próprio Filho de Deus pré-encarnado. O fato é que apareceu mais alguém ali em figura humana, o 4º homem. Ainda que em algum sentido tivesse também uma aparência divina, e essa aparição, de acordo com o próprio Nabucodonosor, ela é atribuída à intervenção do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diante disso, esse 4º homem no meio da fornalha traz para a igreja uma lição, para aqueles que sofrem perseguição, para aqueles que sofrem por causa da sua fé, daqueles que são pressionados por causa da fé em Cristo Jesus. Estes serão sempre assistidos por sua graciosa presença em meio ao sofrimento, em meio às pressões deste mundo, na fornalha de fogo ardente ou até mesmo no vale da sombra da morte. Por isso, não precisam temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Ainda, irmãos, que o propósito de Deus que Deus, pelo seu propósito e a sua vontade, levado o seu povo para a Babilônia, Deus prometeu permanecer presente, não importando quanto distantes eles estavam da terra prometida.
Deus nos salvou e nos permite e nos lançou aqui neste mundo, e nós estamos distantes, digamos assim, da Canaã celestial, mas Ele promete estar conosco todos os dias. Ainda que estejamos no mundo, a presença de Deus conosco é sempre essa parte, digamos, mais gloriosa da história de qualquer um de nós. Para que sirvamos aqui como testemunho, para que possamos dar testemunho dele, não de nós mesmos, para que a gente passe por essas pressões, para que a gente cresça e o nome dele seja glorificado. Nessa caminhada que nós temos aqui nesse mundo, Deus prometeu estar com a sua igreja quando? O tempo todo. Jesus já venceu o mundo e essa verdade possibilita que nós também venhamos a vencer o mundo. Nós podemos sim desafiar o mundo através da nossa fé, da nossa convicção em Cristo Jesus. Nós temos uma missão aqui, isso é um desafio, isso é desafiar esse mundo. Nós temos uma missão, espalhar a semente, divulgar o evangelho da graça. Muito embora a gente reconheça que isso às vezes é difícil. Há muita pressão para que a gente não faça isso. Mas uma das nossas maiores motivações para pregar o evangelho, para semear a semente do evangelho, é a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa missão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês. É assim que Deus se manifesta aqui no meio da fornalha para com seus filhos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aqui nós temos o desfecho dessa história, ou dessa narrativa. Há coisas surpreendentes aqui. Você deve se lembrar, nós acabamos de ler, né? Mas você deve se lembrar, e eu faço a pergunta, por que é que os 3 rapazes foram lançados na fornalha? Por que que eles foram lançados na fornalha? Porque eles não se curvaram diante dos deuses locais, porque eles não adoraram a imagem do rei. Por quê? Porque eles não cederam à pressão do mundo, porque eles não fizeram o que todo mundo estava fazendo. Versículo 28 e versículo 30 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado. Nabucodonosor gostava disso, né? Quem não interpretasse os sonhos, quem não falasse qual era o sonho e interpretasse, seria despedaçado. Bom, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo. Mesma coisa lá atrás. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Quando eles saíram do fogo, esses mesmos jovens recebem uma outra honraria do imperador Nabucodonosor. Por quê? Interessante que a condenação foi o mesmo motivo do louvor que eles receberam. Eles foram louvados porque, devido à confiança em Deus, não se curvaram diante dos deuses locais, nem adoraram a imagem do rei. A honraria foi o mesmo motivo que eles foram condenados naquele momento. É surpreendente isso, não é? Deus fazendo uma reviravolta na história. Eles só precisaram o seguinte: manterem-se fiéis. Mantiveram-se fiéis. Então Nabucodonosor tem mais uma vez diante dos seus olhos uma clara manifestação de que não há outro Deus semelhante ao Deus de Israel. E agora que passaria através de um decreto do rei, e nem todos os decretos são respeitados, um rei que seria agora um Deus que deveria ser extremamente respeitado por todo o império da Babilônia. E por meio desse acontecimento, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó dá um grande testemunho a respeito dele mesmo. E sendo indiscutivelmente reconhecido pelo mais poderoso imperador da época, Nabucodonosor, o versículo 15 vira o que está escrito no versículo 29. No versículo 15, Nabucodonosor diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? No versículo 29, Nabucodonosor diz: não há outro Deus que possa livrar como este.
Conclusão, queridos. Essa história dos 3 amigos de Daniel é uma história que parece não ter um ponto de contato entre nós hoje, aqui na nossa cidade ou no nosso país. Por quê? Porque não há um tipo de perseguição religiosa, pelo menos transparente ou clara. Porque a idolatria, que é o contexto aqui, digamos assim, é um pecado superado pelo povo de Deus. Porém, entretanto, todavia, mas se a gente observar uma frase de João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E aí, algumas aspirações são boas, algumas aspirações que temos são inofensivas. Não é, coisas que não são erradas. Ter um carro novo, batalhar por uma casa própria, fazer uma boa festa de casamento, escolher o desejo por aquele esposo, aquela esposa, a sua carreira profissional, você correr atrás disso, ter os seus títulos acadêmicos, sua formação e tantas outras coisas. Porém, isso pode ser facilmente elevado a uma condição de ídolos. Em que sentido? Ídolos nos quais nos ajoelhamos todos os dias e porque a gente se dedica demais a isso e rouba o lugar de Deus na nossa vida. Então é de suma importância lembrar que esses 3 rapazes, servos do Deus vivo, não se tornaram fiéis a Deus como consequência daquilo que Deus fez por eles. Não se tornaram fiéis porque Deus os livrou da fornalha de fogo ardente. Pelo contrário. O que eles fizeram? Eles fizeram o que fizeram porque eles quiseram permanecer fiéis a Deus. Não foram fiéis pelo que Deus fez, mas porque simplesmente eram fiéis ao Senhor. E esse é o nosso desafio. Não esperar Deus fazer algo, mas permanecermos fiéis a Deus. Se esse mundo de pecados sutis, e você que tem um coração regenerado, lavado pelo sangue do Cordeiro, você deve dar demonstrações verdadeiras de que você ama a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos evidenciar a nossa fé, não por aquilo que Deus faz por nós, mas simplesmente porque nós queremos ser fiéis a Deus em qualquer circunstância. Eles não foram fiéis porque, manda, se Deus nos livrar, nós seremos fiéis. Não, nós permanecemos fiéis, nós não vamos adorar. É isso. E nós temos aqui então uma história que está na mente de todo cristão. Se você é cristão e não conhece essa história, deve conhecer. É um exemplo do poder de Deus, é um exemplo da bondade de Deus, é um exemplo de livramento da parte de Deus, serve para a igreja como incentivo na nossa constância de fidelidade ao Senhor em tempos de tribulação, se não vieram, e se vieram, mas permanecemos constantes, em tempos também de sutis tentações, em tempos de sutis tentações, digamos assim, de tentações inofensivas, que desafiam a fé cristã ou que são contra a fé cristã. Então, para que a gente permaneça na nossa constância e fidelidade ao Senhor. Nós aprendemos ainda que esses 3 rapazes preferiram sofrer em vez de pecar. Eles preferiram sofrer em vez de pecar e não fizeram mal para que o bem viesse sobre eles. Esses 3 jovens, esses 3 homens, decidiram antes morrer em sua integridade do que viver em sua iniquidade. Eles preferiram morrer em sua obediência a Deus do que viver em desobediência a Deus. Eles preferiram permanecerem fiéis ou morrerem fiéis do que viver em infidelidade a Deus. Eles preferiram morrer e honrar a Deus do que viver e desonrarem a Deus. É muito melhor, alguém disse, e aqui eu encerro, é muito melhor atravessar ou ser jogado numa fornalha de fogo ardente do que viver no lago que arde com fogo por toda a eternidade. Lembremos, nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos. A esse Deus devemos obediência. Nós não devemos obediência ao mundo. O mundo pode nos pressionar, mas o Senhor já venceu o mundo e, portanto, nós também podemos vencer. É assim, com a nossa fidelidade a Deus, que nós podemos vencer o mundanismo, que é cheio de sutilidades, que é cheio de coisinhas, digamos assim, inofensivas, mas que trará, se cairmos nisto, trará desastres,
consequências terríveis à nossa fé, ao nosso testemunho, ao nosso Deus. Vamos orar? Louvado seja Deus. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não nos enganemos. Cada dia que passa, ser cristão será mais difícil, não por conta de situações óbvias, mas por conta, ó Deus, daquilo que é sutil. O diabo tem suas artimanhas, o diabo tem o seu jeito de nos levar, ó Deus, a nos prostrarmos diante de situações ou de negarmos a nossa fé. Ele é sutil nisso, que estejamos atentos, que a gente com toda firmeza, com toda convicção, Senhor, de forma, em momento algum, venhamos, ó Pai, a desobedecer ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos ajude e nos dê graça do limite da obediência aos homens e da obediência ao Senhor. O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Quando a Deus alguma coisa da moda, se todo mundo está fazendo, se isso contraria a nossa fé, que não façamos. Não importa se ficaremos de pé e todo mundo vão se prostrar, não importa se vamos passar vergonha ou não, o que importa é sermos fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Abençoado sejam irmãos e irmãs, abençoado seja a igreja do Senhor, abençoado seja amigos e amigas nesta manhã de domingo, abençoado seja as famílias, visitados, ó Deus, sejam cada um, e fortaleça a fé em nome do Senhor Jesus. E traz livramento, sim, Senhor, mas acima de tudo, coragem, para que possamos dar bom testemunho e que o nosso testemunho e a nossa fé permaneça inabalável e que uma história como esta seja uma motivação para hoje, para amanhã, depois, diante de situações que venhamos a enfrentar, venhamos a preferir honrar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, um bendito domingo a todos e logo mais às 19 horas estaremos juntos aqui na página da igreja. Fiquem com Deus, Deus vos guarde em nome de Jesus.